Poucas, entretanto, são as pessoas que têm a noção exata de suas próprias reservas mentais, ou uma noção inteligente dos alicerces inconscientes sobre as soterradas ideias. E quando afluem, escolhemos as que são utilizáveis, rejeitando as restantes para as profundidades do espírito. O nosso equilíbrio mental depende do critério de seleção. Se o critério na escolha é bom, será o nosso benefício. Se mal, o nosso bem-estar sofrerá os prejuízos resultantes. Há ainda uma outra maneira de pensar. A que devemos refletir, de passagem, é o sonho acordado, o devaneio. É um modo de pensar que não dá vantagens ao indivíduo na luta pela vida. Com efeito, a atenção, em vez de dirigir intencionalmente a um objeto mental definido, é atraída, nesse caso, pelas ideias-desejos. Representa um esforço para alcançar uma via imaginária e que não se consegue na vida real, sendo o meio de se fugir às realidades da vida. Constitui uma espécie de ópio mental que devemos, portanto, evitar a todo custo. O que o aluno vai conhecer agora é uma outra atitude mental, onde a atenção não é nem dirigida nem atraída, mas assiste, como um espectador passivo, ao desfile das ideias que, sob certas condições, aparecem no horizonte da consciência. Essa atitude é conhecida tecnicamente sob o nome de livre associação de ideias. Na livre associação, as ideias fluem e se sucedem sem intervenção consciente, sejam agradáveis ou desagradáveis, importantes ou não na aparência. O que não significa que basta levantar a tampa do caldeirão do inconsciente para que transborde uma variada procissão de ideias, e com isso se obtenha um resultado proveitoso. Não. O resultado pode ser inteiramente outro. Sabemos que toda ideia que surge na consciência tem suas raízes nas profundidades do espírito. E sabemos também que se pudéssemos seguir essas raízes desde a consciência até as suas origens, no inconsciente haveríamos de chegar à origem dessas ideias, isto é, as lembranças soterradas de que ele não é mais do que a expressão. Tomemos uma determinada ideia, coloquemo-la como se fosse uma isca na consciência. Abstenhamo-nos de qualquer análise consciente, afastemos toda crítica, todo juízo, toda coordenação, enfim, toda e qualquer forma de intervenção consciente. Deixemos que outras ideias venham juntar-se à primeira, que faz o papel de isca apenas por uma associação puramente simpática, que entre elas possa existir. Vamos obter assim uma livre associação de ideias. Nesse processo, a ideia que ocupa em um determinado momento o campo da consciência liberta, atraindo-a para si, a ideia imediata exclusivamente em virtude de uma associação simpática que as une. Não entra no processo nenhuma interferência intelectual. O pensamento consciente, ao contrário, é um processo essencialmente de seleção. Somos nós que atraímos as ideias para a consciência. Então, depois de analisá-las, julgá-las, retemos as que nos convêm e rejeitamos as que não nos interessam. Para se obter uma boa associação de ideias, é necessário afastar completamente esses esforços intelectuais e assumir perante a consciência a atitude de simples espectador do que vai acontecer. Deve-se assistir à procissão de ideias sem interpor nenhuma influência intelectual. Essa atitude mental não é difícil de se obter, é antes uma questão de habilidade. E uma vez conseguida, basta um pouco de prática para repeti-la, sempre que se entender ser útil e necessária. Lembre-se sempre que nenhuma ideia penetra na consciência por ação do acaso. Toda ideia que, mesmo que seja por um tempo mínimo, ocupa o centro da consciência, aí não entrou por acaso, ou foi empurrada pelas influências subjacentes
ou foi atraída pelas condições de superfície. Se, como no exemplo da ideia de isca, nos abstivermos de qualquer influência intelectual sobre ela, vai-se operar uma associação livre de ideias, constituída das lembranças que são as suas próprias raízes, e deixando que essas associações se realizem livremente, no influxo ininterrupto e contínuo. A consciência há de reconhecer, por fim, a lembrança exata que constitui a sua origem. Na livre associação, a ideia estimulador isca que se encontra na consciência está presa nos laços bem definidos a um conjunto de lembranças localizados em algum ponto da vasta região do inconsciente. E se pudéssemos seguir a linha de associações que une entre si estes dois fatores, haveríamos de conhecer rápida e nitidamente a influência que as memórias soterradas exercem sobre a nossa conduta consciente. E isso porque teríamos assim conseguido ligar o efeito à causa. Resumindo, a livre associação de ideias é a via régia que conduz à compreensão do processo pelo qual a conduta é encontrada pelo espírito inconsciente. Se o método for bem aplicado, pode-se mesmo reconstruir a personalidade consciente, abrindo-se aos nossos olhos perspectivas de maravilhosas possibilidades. Questionário para a atuação do psicanalista. Observação: os presentes questionários oferecem perguntas que o psicanalista pode empregar nos mais variados momentos do seu trabalho. Algumas perguntas podem ser formuladas na anamnese, outras no curso da entrevista e outras quando de flagrantes resistências percebidas no paciente. Entretanto, é melhor não utilizá-las do que empregá-las mal. Cuidado. A. Relação edipiana. Primeiro, de que se lembra você em relação ao corpo de sua mãe? 2. Recorda você alguma coisa das partes sexuais de sua mãe? Terceiro, foi você alguma vez impressionado com algum detalhe do corpo de sua mãe? Quarto, quais são as lembranças mais antigas que você tem de sua mãe? Quinto, era sua mãe carinhosa ou severa? Sexto, sua mãe o castigou alguma vez? Sétimo, em que consistia o castigo? Oitavo, que espécie de carícias você recebia de sua mãe? Nono, você a admirava? Você a viu alguma vez enferma? Você a viu morta? Você tocou alguma vez nas partes sexuais nos seus seios ou em alguma outra parte do seu corpo? Viu alguma vez o contato sexual entre seu pai e sua mãe? Você a viu alguma vez urinando ou defecando? Tinha sua mãe aspecto atrativo? Ama você sua mãe porque você a temeu alguma vez? Ela o assustava quando o olhava? Desejou você alguma vez a sua mãe? Nota: no caso de se tratar de um paciente do sexo feminino, todas estas perguntas devem ser dirigidas ao pai. B. Relação com a criança. Interessa-se você pelas partes sexuais das crianças? Em que consistem as suas atividades sexuais? Que pensa você da micção ou da defecação? Acredita que as crianças devem ser castigadas? Gosta de crianças? Por quê? Quais foram os momentos mais felizes que você passou entre elas? Deseja ter filhos? Por quê? Gostaria de ter um menino ou uma menina? Deseja você que este se pareça com algum membro de sua família? Por quê? Relação com animais. Gosta de animais? Por quê? Eles o assustam? Teve alguma vez medo de ser devorado por animais? Foi mordido por algum? Quantas vezes? Gosta de torturar ou ferir animais? Viu alguma vez o coito de algum animal? Que efeito produz em você os
uberos de uma vaca. Comparou alguma vez as partes sexuais de algum animal com as suas? Viu nascer algum animal? Sabe o que isto significa? Teve você alguma fantasia ou intento sexual com algum animal? Sonha com animal? Qual é o animal que lhe causa aversão? Já pensou alguma vez que não devemos matar nem comer os animais? Relação com o próprio corpo. Que pensa você do seu físico? Acha-se efeminado ou masculinizado? Qual é para você a parte mais importante do corpo? Qual é a parte do corpo que você tem mais perfeita? Tem medo de sofrer golpes nas partes sexuais? Acredita que a masturbação é o mal? Que acha você das partes sexuais do sexo oposto? Envergonha-se de ser surpreendido nu, por quê? Relação com as funções do próprio corpo. Quando se masturbou pela primeira vez, em que circunstância? Realizou a masturbação espontaneamente ou lhe disseram que o fizesse? Como se realizou? Usou as mãos? A realizou por outros meios? Em que pensava ou pensa durante a masturbação? Por que se masturba? Como se sente uma vez realizada a masturbação? Você foi criado com mamadeira ou com seio? Lembra-se como mamava? Recorda-se de ter visto alguém mamar? Que impressão lhe produz o seio feminino? Relações amorosa. Que é amor? Qual é o tipo de pessoa preferida? Seria você capaz de persistir em uma atitude amorosa sem ter satisfação sexual? Gosta em geral das pessoas a quem julga superiores, iguais ou inferiores a você? Que pensa você das chamadas perversões sexuais? Que pensa você do ciúme? Situação de família. Foi você criado pela sua mãe, por algum parente ou por estranhos? Teve você companheiros de infância? Quais eram os brinquedos escolhidos? Em que colégio esteve? Quais as lembranças que traz desse tempo? Era interno ou externo? Que livro você lia quando era pequeno? Que classe de divertimentos você preferia? Qual é a pessoa que exerce maior autoridade sobre você em sua família? Quais eram as suas ideias religiosas? Quais são agora? Sobre a morte. Pensa você constantemente na morte? Qual é a ideia que lhe ocorre quando pensa nela? Tem você medo da morte, de morrer ou de ser morto? Desejou alguma vez morrer ou ser morto? Quando e como? Chegou você a pensar no suicídio? Que processo seria preferível? Estabelece você alguma relação entre o amor e a morte? Como imagina você a vida depois da morte? Tem medo de ver um cadáver? Já pensou na morte de pessoas queridas? Desejou a morte de algumas delas? Pensou em matar alguém? Já matou animais? Quais? Que espécie de morte comove mais a você? Rápida, lenta, essas perguntas podem ser ampliadas, melhoradas e até modificadas ligeiramente. Aliança terapêutica. Na primeira parte deste estudo, abordamos o chamado par analítico. Vimos, na ocasião, que o par analítico constitui a combinação do melhor psicanalista para determinado paciente e vice-versa. Na sequência, a combinação de fatores, em decorrência deste par, surge a transferência e a contra-transferência que estudaremos dentro em pouco. Antes, porém, aparece este delicado assunto, a aliança, por muitos confundida com transferência. Mas não confundamos, a transferência ocupa uma parte definida do universo psicanalítico. Nem tudo que ocorre na situação analítica é transferência. Temos, contudo, que reconhecer que a linha divisória entre a aliança terapêutica e a transferência é muito tênue. Como defini-la? Segundo Zetzel,
A aliança terapêutica é uma espécie de transferência racional. Essa transferência racional se caracteriza, sobretudo, por não ter o aspecto de neurose, o que chamamos de neurose de transferência. A diferença está na intensidade, racionalidade, consciência de que os afetos que surgem não são frutos de paixão, mas do relacionamento. Por outro lado, a transferência se reveste da irracionalidade, envolvimento afetivo que não permite ao paciente distinguir os níveis de sentimentos. Podemos situar melhor a aliança terapêutica em relação à transferência, do seguinte modo: a aliança terapêutica é favorável, colaboradora do processo, enquanto que a transferência, embora fundamental para a cura, em princípio opera negativamente, tende a atrapalhar, aparece como embaraço que deve ser interpretado, caso contrário, inviabilizado o tratamento, isso se perpetualizar. A experiência tem nos ensinado também outra coisa. A aliança terapêutica não necessita de interpretação, nem teríamos como fazê-lo. Precisamos confessar, entretanto, que a diferença entre a neurose de transferência e a aliança não é absoluta, é mais uma diferença de compreensão do paciente do que de natureza de sentimentos. Em suma, o que o paciente sente em ambos os casos é a mesma coisa, mas a posição pessoal do paciente difere. Outra situação interessante é que na transferência a luta do psicanalista é para interpretá-la, afastá-la, dando lugar à possibilidade da instalação da dinâmica interpretativa. Na aliança terapêutica, ocorre exatamente o contrário. O psicanalista reforça. Ele precisa da manutenção desse clima para sustentar a confiabilidade. Finalizando, diríamos que o ideal da transferência é que se transforme ou evolua para a aliança terapêutica. Uma coisa não se encontrará ao mesmo tempo em um paciente, outra coisa se discute. Pode existir aliança terapêutica sem o processo inicial da transferência? Aspectos da clínica psicanalítica: transferência contra transferência, ato falho, resistência. Transferência, definição: atitudes, sentimentos e fantasias que um paciente experimenta na situação analítica em relação ao seu psicanalista, muitas das quais emergem, de modo aparentemente racional, de suas próprias necessidades inconscientes e conflitos, em vez de circunstâncias reais de suas relações com o analista. Assim, o paciente atribui inconscientemente características de seu pai, mãe, irmãos, etc., ao analista, enquanto este representará qualquer dessas pessoas em relação ao paciente. A teoria de transferência é uma das maiores contribuições de Freud à ciência e também o pilar do trabalho psicanalítico. A transferência precisa ser entendida como um falso enlace que tem, em princípio, dois objetivos, ambos inconscientes: a. satisfazer as necessidades propriamente inconscientes, confundindo a pessoa do psicanalista com as pessoas que faltaram ou faltam na vida do paciente. B. Evitar a subida do mundo inconsciente ao consciente, funcionando desse modo como resistência, como dissimulação com o fim de direcionar as energias mentais para um lado que embarque a manifestação do universo inconsciente. Em ambos os casos, a transferência que se destina a ser maior obstáculo para a psicanálise se converte em seu auxiliar mais precioso, quando se consegue detectar em cada caso e manifestações e traduzi-la para o enfermo. Em qualquer caso, a transferência jamais poderá ser entendida como uma fraqueza de caráter, como safadeza do paciente, mas como algo inevitável às pessoas mais sérias. É sempre um problema da personalidade no que diz respeito às neuroses, carências, etc.
As pessoas que sufocam as manifestações transferenciais, o que consegue é plasmar mais uma carência, fortalecendo assim o patrimônio neurótico. Não nos esqueçamos também que a transferência não é fenômeno exclusivo das relações psicanalíticas, mas presente em todo o trabalho relacional, e é pior nas outras profissões e contatos, porque os envolvidos não têm o conhecimento científico do que está ocorrendo, tomando, de acordo com o lado, como oportunidade de satisfação. A confusão que segue será sem precedentes nessas vidas. Existem 3 tipos de transferência na terapia: transferência positiva, transferência negativa, transferência sexualizada. Transferência positiva ocorre quando estão presentes em maior intensidade os afetos amistosos, agradáveis e afetuosos como carinho, amizade. Nela ocorrem sentimentos bons, positivos, de amizade, carinho, bondade, etc. Transferência negativa ocorre quando o que impera é a agressividade e a hostilidade do paciente em relação ao analista. Nela ocorrem sentimentos de ódio, desprezo, amargura, ira, inveja, hostilidade, desconfiança, desdém, aversão, censura, ressentimento, desgosto, aborrecimento, etc. Transferência sexualizada ocorre quando o analista se sente atraído quando o analisando se sente atraído pelo psicanalista. Também é conhecida como transferência erótica. Nela ocorrem sentimentos sexuais, romantismo, sensualidade, adoração, etc. Contra-transferência, definição: as atitudes, sentimentos e fantasias que o psicanalista experimenta, muitas das quais provêm aparentemente de modo irracional de suas próprias necessidades e conflitos psíquicos e não de circunstâncias reais de suas relações com o paciente. Laplanche-Pontales define dessa forma: conjunto das reações inconscientes do analista, pessoa do analisando e, mais particularmente, a transferência deste. A contra-transferência pode ser, como deduzimos da definição, consequência de carência do psicanalista de problemas não resolvidos desse profissional. Pode também ser consequência da situação psicanalítica em si. Nesse caso, é uma resposta emocional do psicanalista aos estímulos que provém do paciente como resultado da influência do analisado sobre os sentimentos inconscientes do profissional. Se na transferência temos que estar atentos para interpretá-la de igual maneira, precisamos estar atentos aos nossos sentimentos e sempre dispostos à autointerpretação, com pena de ficarmos vendidos no relacionamento e impedidos de trabalhar em benefício do paciente. Quando falamos na aliança terapêutica, que deve ser uma evolução da transferência, a própria transferência racional, de certa forma, postulamos o mesmo para a contra-transferência. Nesse caso, quando nos interpretamos, quando identificamos os motivos dessa afetividade, etc. Transformamos esse sentimento intenso no correspondente à aliança terapêutica, que chamamos descendente. Essa aliança terapêutica descendente vem do psicanalista, é igualmente um importante instrumento do processo, porque liga o psicanalista ao paciente sem interdependência a nível de sentimento. As contratransferências são um fenômeno que pode ocorrer na terapia. Na terapia, os pacientes experimentam a transferência e os psicanalistas podem viver a contratransferência. Durante a sessão,
de terapia, os sentimentos do psicanalista em relação ao que o paciente está relatando pode trazer atualização das vivências antigas do analista. Existem dois tipos de contratransferência. Contratransferência erotizada. Aqui o analista tem uma necessidade de controle e poder sobre o paciente. Contratransferência somatizada. Essa decorre de uma resposta corporal ao que o paciente transfere. Resistência é a oposição a qualquer tentativa de revelação de um conteúdo inconsciente. A maior ou menor intensidade da luta travada pelo paciente contra o analista, que ameaça por a descoberta desse conteúdo oculto, constitui sempre uma medida de força repressora, isto é, da resistência. Definindo de uma forma mais simplificada, são obstáculos que se impõem ao tratamento psicanalítico. Freud já dizia que o objetivo da análise é o descascar a cebola. O afeto reprimido, recalcado, é o centro da cebola. As resistências são as camadas da cebola. Temos como grande objetivo da resistência manter a neurose. A razão desse procedimento inconsciente reside no mal-estar que a revelação da neurose ocasiona. O paciente, também inconscientemente, opta pelo desprazer de manutenção do recalque com o qual já está acostumado. Tipos de resistência. A. Resistência consciente. É a retenção internacional de informações por parte de um paciente, causada pela vergonha, medo de rejeição, temor de perder a consideração do analista. Aceita-se que subentendida na resistência consciente, haja sempre motivos inconscientes. São conhecidas como resistências de transferência. É a resistência contra a transferência negativa ou sexual. O paciente percebe que pode haver uma transferência negativa e então foge para não destruir a sua relação com o sete. B. Resistência inconsciente. Aquela produzida pelo inconsciente de modo defensivo sem que o paciente perceba. Tão somente atua ou deixa de atuar. O tipo mais conhecido é denominado atos falhados. Generalidades sobre resistências. Primeiro, os atos falhos ou lapsos são os esquecidos, os cortes, as evitações que o inconsciente pratica com uma intenção definida. Aparece nos erros de leitura, de escrita, nas trocas de nomes, empregos de palavrões em momentos de solenidade e até discursos e sermões. Segundo, a própria transferência é um tipo de resistência, porque visa cercear o processo e redirecionar os contatos. Terceiro, resistência é tudo aquilo que impede que o sujeito transfira o material reprimido para o consciente. Quarto, a resistência pode se manifestar no paciente que fala muito, colocando o seu dia a dia para servir de manto sobre o seu passado. Quinto, a resistência pode ser encontrada no silêncio. Em todo caso, precisa ser interpretada. Sexto, a crítica a todo comentário do analista é sempre uma resistência. Sétimo, também a aceitação de tudo que o profissional fale pode ser resistência na medida em que limita o avanço do mesmo. É a cortesia que protege a necessidade de reviver seus conflitos instintivos. Os mecanismos de defesa. Em alguns casos, os mecanismos de defesa podem ser interpretados como resistências. Também podem ser tratados como mecanismos de adaptação do ego. São atuações que visam dar um tratamento sintomático aos complexos e aos deslizes, quando a consciência se sente desequilibrada. Angústia da separação.
fenômeno que percebemos em alguns casos desde as entrevistas, onde o paciente apresenta uma sensação de abandono, quando o seu tempo vai terminando, como se estivesse para perder algo muito caro. Na angústia da separação, é diretamente proporcional à transferência e à aliança terapêutica. No caso de pacientes com forte resistência, que retardam ao máximo a instalação desses fenômenos, também se notará uma frieza, um corte de cordão umbilical indolor. Em caso de pacientes psicóticos, não tributários da psicanálise, junto aos quais se esteja praticando uma psicoterapia de fundamentação psicanalítica, notaremos que a angústia de separação pode incluir certos tipos agressivos de evite. Pode também o paciente insistir em continuar, ter surtos na saída, simular insegurança, quadros fóbicos, etc. Interpretação. A interpretação é o instrumento mais nobre da psicoterapia. Entendemos por interpretação o método de deduzir o que o paciente tem em sua alma e lhe comunicamos. A interpretação é, portanto, a aplicação da racionalidade ao material que nos é oferecida através da livre associação, e quando o psicanalista entende e junta os fatos, montando quebra-cabeça com o material menésico apresentado. A interpretação se dá sobre coisas lógicas apresentadas pelo paciente, que entretanto não se vê com lógica alguma quando fala. Entretanto, em fase do arrazoado do psicanalista, a compreensão, a clareza, e com o passar do tempo, à medida que o tempo de análise aumenta, o paciente já vai percebendo e algumas vezes se antecipa a interpretação, mas, nesse caso, algumas vezes erra. Quando o paciente se antecipa na interpretação, o que temos nem sempre é insight, mas a inveja do psicanalista e a tentativa de tomar o seu lugar. Na interpretação, o psicanalista precisa ser curto e educado. Não deve se estender em uma palestra longa, que dê lugar a divagações. Sempre que possível, deverá interpretar com linguagem indagativa, fazendo perguntas que induzem uma resposta. Esse caso é aparentemente melhor, porque o paciente fica com a sensação de ter concluído a respeito, tem mais facilidade de aceitar que se tivesse recebido uma ideia pronta. Na interpretação, o psicanalista tem um aliado, o insight. Este termo tem em psicanálise uma significação maior do que a terminológica. O insight acontece no paciente e será proporcional à inteligência dele e à disposição ou vontade de descobrir a sua verdade. Depende também de uma boa aliança terapêutica. Nele, o paciente vê claramente, em um momento, toda a verdade de interpretação. Normalmente, o insight desencadeia uma aceleração no processo associativo, em alguns casos, fazendo o paciente calar, parar por algum tempo, desfrutar das memórias ligadas à verdade da interpretação. Etapas da análise. Quando dizemos que há etapas, o que queremos dizer é que na evolução do processo psicanalítico há momentos característicos definidos, distintos de outros, momentos com uma dinâmica especial que os distingue. Aliás, tudo nesta vida tem princípio, meio e fim. Vejamos as 3 etapas clássicas da análise. Primeira etapa, a abertura da análise. Vai da primeira sessão anamnese até mais ou menos uns 3 meses, quando estamos com contrato de 2 a 3 sessões semanais. Nessa fase, temos os ajustes necessários, o início da transferência, etc. Segunda etapa, o mesmo que etapa média, é a menos típica e mais longa e criativa. Começa quando o analisando compreendeu e aceitou as regras do jogo, como livre associação, interpretação, ambiente permissivo, etc.
prolonga-se por um tempo variável até que a enfermidade originária ou sua réplica, a neurose de transferência, haja desaparecido ou tenha se modificado substancialmente. Terceira etapa. O término da análise não prolonga muito tempo, deve durar, contudo, o suficiente para que a reação terapêutica negativa seja vencida, para que a angústia de separação definitiva seja igualmente interpretada e assumida. Como vemos, a análise que vem de resolver problemas, no fim, por causa do intenso e duradouro relacionamento, acaba se tornando um problema. Entretanto, o tal não será enfermidade e tem caráter gratificante. Em alguns casos, Freud mesmo já o considerou. Nos deparamos com o caso de análise interminável, sem que o paciente seja um psicótico. São pessoas que, embora tenham os problemas resolvidos, não conseguem suficiente força e independência. O mais comum é que sejam pessoas submetidas a uma intensa carga de neuroses atuais, neuroses estas que com o tempo e complexidade da vida vão aumentando. Algumas pessoas precisam de apoio, uma espécie de muleta, tornando a análise interminável. Vicissitude do processo psicanalítico. Toda ciência, bem como todo relacionamento, apresenta suas dificuldades naturais. Precisamos estar conscientes que há fatores que dificultam sobremaneira a análise. Idade avançada, condições econômicas, religiosidade e inteligência de menos. Por outro lado, a inteligência demais também pode dificultar. Entre as principais vicissitudes temos, primeiro, insight, tanto a sua ausência nos desinteligentes, popularmente conhecidos como burros, quando a sua fartura podem atrapalhar. Além do mais, em termos de interpretação, quantas vezes o paciente vê uma coisa e o psicanalista vê outra. Segundo, elaboração é o tempo que o paciente gasta para se organizar e reagir à postura do psicanalista. É o conjunto de fatores que diz que o paciente assumiu a sua condição, de compreender o papel do profissional e pratica as partes que lhe cabem. Terceiro, acting out. Pode-se dizer que se trata de uma ação fora da situação analítica ou que tem por objetivo afastar o paciente ou o psicanalista de seu suporte. Mas, para simplificar, é quando o paciente faz uma coisa em vez da outra. Exemplo: Ana teve um pai alcoólatra e ela sempre detestou o pai por esse motivo. Na fase adulta, Ana começa a atrair homens alcoólatras. Começa a vir à tona na vida adulta tudo que foi introjetado em Ana quando criança. Conscientemente, Ana não quer repetir isso em sua vida. Essa ação de repetição é o acting out. A psicanálise não é apenas um tratamento. Além de ser um processo terapêutico, a situação analítica é também um peculiar método de investigação sobre o funcionamento da mente humana. Os conteúdos do inconsciente emergem na sessão de análise, através da livre associação de ideias proposta ao paciente. A interpretação de seus sonhos, atos falhos, condutas e afetos constituem outros elementos desse método, mas é sobretudo a maneira como tudo isso se expressa na relação entre paciente e analista que será o objeto vivo e presente da observação psicanalítica. Os dados obtidos por esse método permitiram construir um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas, dando à psicanálise um lugar de destaque como ramo das ciências humanas. Hoje em dia, não é mais possível compreender qualquer evento oriundo da ação do homem sem levar em conta os fundamentos da teoria psicanalítica. Sua influência enriqueceu a ciência médica e todas as áreas ligadas à promoção da saúde. Teve um papel decisivo nas modernas teorias pedagógicas, na psicologia infantil e nos métodos educacionais.
Seus postulados tornaram-se indispensáveis a outras áreas do conhecimento como a antropologia, a sociologia, a história e a filosofia. As obras artísticas e literárias revelaram uma nova dimensão após a abordagem psicanalítica. Aliás, é notável a afinidade da psicanálise com a literatura, a arte e suas ramificações, desde a refinada utilização da linguagem escrita, musical ou plástica, passando pela produção cinematográfica até os meios mais imediatos de comunicação de massas como a televisão. Em todos há sempre algum ponto de contato com o referencial psicanalítico. A psicanálise, portanto, não se restringe à condição de tratamento, apesar de essa continuar sendo sua principal função, mantendo-a como ciência viva ao longo de um século. IPA, Associação Psicanalítica Internacional. O reconhecimento e sucesso crescente de suas ideias não foram apenas motivos de regozijo para Freud. Ele pressentia os abusos que poderiam ser cometidos em nome da psicanálise, assim que ela se difundisse largamente. Com o intuito de prevenir esse mau uso, os pioneiros decidiram fundar em 1910 um organismo que coordenasse o movimento psicanalítico mundial. Seu objetivo seria estabelecer os preceitos éticos e de rigor científico para a prática da psicanálise, bem como zelar pela manutenção de padrões básicos para a formação de analistas. Sendo assim, a Associação Psicanalítica Internacional surgiu com a função primordial de garantir a qualificação de seus membros. Para tanto, a IPA coordena atualmente 46 sociedades componentes e 8 grupos de estudos, espalhadas em 32 países. Seu quadro associativo conta até agora com aproximadamente 10 mil membros. Além disso, por tratar-se de uma agremiação científica, estimula o avanço e a difusão do conhecimento psicanalítico. O intercâmbio entre seus membros é mantido sistematicamente através da circulação de um boletim e a cada 2 anos pela realização de um congresso internacional de psicanálise e uma conferência de analistas de datas. Psicanálise dos sonhos, conceito geral. Concepção freudiana. Sonho é um produto da atividade do inconsciente que tem sempre um sentido intencional, a saber, a realização ou a tentativa de realização, mais ou menos dissimulada, de uma tendência reprimida. Sonho é produzido com os pensamentos, dados e experiências que são recalcados para o inconsciente e que os fazem automaticamente, mas que agridem o psiquismo. O sonho, portanto, é algo que, por força do superego, não deve acontecer no pensamento chamado consciente. A censura não o permitiria. O sonho é, portanto, a estrada real do psiquismo. Freud entende que o psicanalista, partindo da informação que lhe presta o paciente, conteúdo onírico manifesto, chegará a obter o conteúdo latente ou ideias do sonho. Este trabalho torna-se desnecessário nos chamados sonhos infantis, em que coincidem ambos os conteúdos e o sonho é evidentemente uma satisfação de desejos. Tal é o caso do rapaz que, indo dormir sem jantar, sonha que come saborosos manjares, ou o menino que, na noite de Natal, sonha que está ganhando brinquedos, etc. Mas não devemos confundir sonhos infantis com sonhos de crianças. A maioria dos sonhos das crianças são infantis, alguns não. Certa quantidade de sonhos de adultos também são infantis. É uma questão de natureza do sonho e não de faixa etária. Os sonhos de adultos normalmente são coerentes, porém curiosos.
surpreendentes e chocantes. O paciente sonha que um touro investiu contra o irmão, por exemplo. B. Incoerentes, em que, além do aspecto estranho da realidade de suas imagens, existe a falta da ilação, dedução entre estas. Nesses casos, dir-se-ia que o paciente se submerge em um mundo alucinante de sucessos fantásticos, alguns dos quais permanecem presos às suas recordações e outros se desvanecem com rapidez tal que apenas é possível fixá-los logo após o despertar. Estes sonhos, a que se liga com frequência um elemento de angústia, eram considerados antes de Freud como produto de uma difusão cerebral de origem tóxica ou circulatória, os chamados pesadelos. Tanto Freud quanto os demais estudiosos do assunto os consideravam reveladores das forças que atuam nas camadas profundas do ser individual. As deformações produzidas diretamente pela censura onírica juntam-se às que posteriori se originam da consciência, virtude do denominado processo de elaboração secundária, não sendo raro que cheguem aqueles sonhos a ser prontamente esquecidos por completo. Processos fundamentais da elaboração do sonho. Primeiro, condensação. Neste caso se encontra também as produções do pensamento do homem primitivo, arquétipos, e nas obras artísticas dos pintores surrealistas, onde uma mesma imagem representa diversos conteúdos latentes e se acha assim sobredeterminada em seu significado. A condensação tem, às vezes, lugar por incorporação de elementos ou detalhes de outros conteúdos mentais à imagem central, obtendo-se assim uma figura que se assemelha às fotografias compostas de Galton. Não é raro, por exemplo, que uma mesma pessoa onírica ofereça traços que recordem sucessivamente os de vários parentes ou amigos. Freud designa estas imagens com o qualificativo de Personen, ou seja, pessoas conjuntas. O mesmo processo é observado com os nomes, dando lugar a curiosos neologismos que recordam os da esquizofrenia. Um paciente de Freud sonhou chamar-se Norekdal. Verificou-se pelo método da análise que havia condensado os dois nomes de Nora e Ekdal, dois personagens de um drama de Ibsen, cuja situação afetiva teria relação com a sua. 2. Deslocamento. O deslocamento faz com que, em determinadas circunstâncias, recaia em um elemento onírico aparentemente neutro e insignificante a representação e o sentido de outras imagens importantes que se acham ligadas a ele por fortuitas relações associativas. No deslocamento, a imagem menos interessante do conteúdo manifesto passa a ser portadora da ideia central do conteúdo latente, como nos contos policiais, em que o autor do crime é sempre aquele de que menos suspeitamos. As imagens representativas correspondentes a vivências recentes, ainda não submetidas, ainda não sedimentadas, são as que melhor se prestam para servir de substitutos à imagem que vinculam as cargas afetivas mais potentes e estáveis da personalidade. Por isso é comum que interfiram nos sonhos grande número dessas recordações recentes da vida diária, que aparentemente não têm significação, mas são os expoentes do significado onírico latente. Terceiro, dramatização é o terceiro fator que intervém na elaboração dos sonhos. De acordo com a teoria freudiana, em virtude desta dramatização ou encarnação, o sonho adquire um aspecto teatral. Para ele convergem em um curto período de tempo o presente, passado e o futuro. Todas as ideias e representações adquirem uma expressão visual artificial e se ligam com truques inteiramente comparáveis
aos da arte cênica, sobretudo da arte cinematográfica muda. Alexander afirmou que os sonhos são bastante semelhantes aos desenhos animados, onde tout est possible. A conjunção dos três fatores mencionados dá o caráter simbólico esotérico do sonho. Destes processos resulta a chamada simbolização onírica, que dá ao sonho um sentido esotérico. Lista da simbologia segundo Freud em a interpretação dos sonhos. Primeiro, personagens reais representam normalmente os pais do sonhador, sendo que este aparece quase sempre como príncipe ou princesa. Segundo, às vezes os pais são representados por homens ou mulheres célebres. Terceiro, todos os objetos longos ou pontiagudos, facas, punhais, lima de unha, etc., representam o órgão sexual masculino. Os estojos, caixas, estufas correspondem ao corpo feminino, como também as cavernas, barcos e toda sorte de recipientes. As habitações são quase sempre mulheres. Uma habitação fechada ou aberta nem precisa ser explicada. Sexto, o sonho de fugir através de várias habitações representa a pessoa num harém ou num lugar de prostituição. Sétimo, se a pessoa sonha com duas habitações, que antes era uma, seu sonho está relacionado com a investigação sexual infantil, quando o menino supõe que o órgão sexual feminino se confundia com o ânus, teoria infantil da cloaca. 8. Os degraus de uma escada, subindo ou descendo, são símbolos do ato sexual. 9. As paredes e muros lisos pelos quais subimos e as fachadas das casas pelas quais descemos, às vezes com grande angústia, correspondem a corpos humanos em posição ereta e reproduzem, no sonho, provavelmente, a lembrança infantil de subir pelas pernas dos pais. 10. Os muros lisos são homens. 11. As mesas postas para a refeição e as tábuas são igualmente mulheres. 12. A madeira parece-se, em geral, um símbolo de matéria feminina, sendo a mesa e a cama o que objetivamente constitui o matrimônio. 13. Um ato de glutonaria pode ter o significado anterior também. 14. O chapéu feminino ou um agasalho aparecem com frequência como símbolos genitais femininos. 15. A gravata é um símbolo peruano, tanto pelo fato de ser armada na frente e ser utensílio característico do homem, quanto porque pode ser escolhida à vontade, coisa que a natureza não nos permite fazer com membro simbolizado. 16. Todas as complicadas maquinarias e aparelhos que surgem no sonho são, provavelmente, órgãos genitais e quase sempre masculinos. As ferramentas também aparecem com este significado. 17. As paisagens, sobretudo as que mostram pontes ou montanhas cheias de bosques, podem ser interpretadas como símbolos de órgãos genitais femininos. 18. Os meninos pequenos devem ser símbolo de órgão sexual masculino. 19. Brincar com crianças pequenas, dar-lhes golpes, acariciá-las, etc., são frequentemente representações oníricas da masturbação. 20. A calvície, cortar os cabelos, a extração ou a queda de um dente e a decapitação são utilizados para representar simbolicamente a castração, cujo complexo tem importante papel na psicologia de muitas mulheres. 21. Quando um dos símbolos usuais do pênis aparece mutilados em sonho, devemos interpretar como o medo preventivo de castração. 22. A imagem onírica da lagartixa também significa castração, pelo fato da cauda desse animal crescer depois de ter sido cortada. 23. Animais pequenos e parasitas representam os irmãozinhos que vieram perturbar, com o seu nascimento, a hegemonia do primogênito.
24º. Animais empregados na mitologia e no folclore são símbolos de órgãos genitais, tais como coelho, peixe, caracol, rato, sobretudo a serpente. São símbolos de pênis. Sonhar que tem o corpo invadido de parasitas é símbolo de gravidez. Aviões, foguetes, armas de guerra são símbolos penianos. 25º. A direita e a esquerda devem ser interpretados no sentido ético. O caminho da direita significa o que se deve seguir, etc. 26º. O caminho esquerdo várias vezes significa o da homossexualidade, do incesto, das perversões sexuais. É claro que os elementos alinhados são fundamentalmente sexuais, como não poderia deixar de ser, uma vez que Freud trabalha o pansexualismo por excelência. Entretanto, nem todos os sonhos são sexuais. Todos, contudo, pretendem a satisfação de um desejo. Normas que facilitam a interpretação dos sonhos. Primeiro, os sonhos são sempre precipitados por fatos da véspera. São os chamados restos do dia. Segundo, os sonhos traduzem sempre uma preocupação do presente, dramatizado sobre elementos mnésicos, referente à memória do passado. Terceiro, a relação de causa e efeito entre dois fatos permanece geralmente expressa no processo onírico pela sucessão cronológica das imagens representativas daquele, ou por sua contiguidade espacial. Quarto, uma mesma série de imagens oníricas pode representar ou simbolizar um fato e seu contrário, antítese, isto é, a ação positiva e a negativa. Assim, quando em sonhos vemos uma pessoa morrer, esse fato pode significar tanto o nosso desejo de que ela morra, quanto o desejo de que ela não morra. Quinto, as relações de analogia entre dois fatos ou processos representam geralmente no sonho, mediante o aparecimento de algum elemento que resulte comum a ambos. Por via associativa, o fato de que alguma pessoa tenha, por exemplo, algum detalhe em suas vestes que, em realidade, corresponda à de outra, deve ser interpretado segundo esta norma, como uma alusão à analogia que existe entre pessoas de acordo com o critério do que sonha. Consequentemente, é possível que todos os atos que realiza a pessoa sonhada correspondam ao que nós desejaríamos ver predicados na realidade pela pessoa a qual corresponde o referido detalhe da veste. Sexto, o estado de dúvida ou de luta subconsciente de dois desejos é simbolizado no sonho geralmente pela exposição sucessiva de dois acontecimentos contrários ou de soluções opostas. Assim, é bastante frequente que sonhamos, por exemplo, que fazemos uma viagem em companhia de uma determinada pessoa e que depois continuamos tal viagem em companhia de outrem. Sétimo, os sonhos de angústia ou sonhos maus, nos quais o paciente desperta de um modo brusco, acometido por uma grande opressão ou mal-estar, são os que costumam ser de mais difícil interpretação e oferecem um deslocamento mais manifesto de seus elementos. Será, portanto, muito útil não começar sua exploração psicanalítica sem ter o material dos sonhos que precederam aqueles ou que os seguiram. Estes sonhos devem se produzir quando o sonhador vive uma situação violenta. Seu conteúdo latente encontra-se geralmente constituído por tendências francamente antimorais e delituosas, desejo de morte, incestuosas, etc. Oitavo, nunca devemos aventurar uma explicação geral da intenção de um sonho sem ter obtido a confirmação de cada um dos detalhes em que a baseamos. Graças às restantes provas psicanalíticas, sob o ponto de vista, é 100 vezes preferível deixar em suspenso uma interpretação onírica que fazê-la prematuramente, arrastando-nos assim por caminhos que desorientarão e nos levarão ao erro. Nono, antes de tentarmos a interpretação,
Precisamos fazer perguntas, procurando permitir que o paciente relacione o conteúdo manifesto com coisas e lugares que ele lembre. 10º, devemos pedir que o paciente associe as coisas do conteúdo manifesto com fatos que aconteceram, tanto de sua vida quanto da sociedade em geral. Princípios gerais sobre os sonhos. Freud considerava que sua teoria dos sonhos e mesmo seu livro Interpretação dos Sonhos continha a mais valiosa de todas as descobertas que tivera a sorte de fazer. Freud tinha perfeitamente razão em valorizar tanto seu trabalho sobre os sonhos. Em nenhum outro fenômeno da vida psíquica normal, os processos inconscientes da mente são revelados de forma tão clara e acessível ao estudo. Os sonhos são verdadeiramente uma estrada real que leva aos recessos inconscientes da mente. No entanto, isto não esgota as razões que se tornam importantes e valiosas para o psicanalista. O fato é que o estudo dos sonhos não proporciona simplesmente a compreensão dos processos e conteúdos mentais inconscientes em geral. Revela principalmente os conteúdos mentais que foram reprimidos ou, de qualquer forma, vez que a parte do id, cujo acesso à consciência foi barrado, é precisamente a que está envolvida nos processos patogênicos que originam as neuroses e talvez também as psicoses. É fácil compreender que esta característica dos sonhos constitua mais uma razão muito importante para o lugar especial que o estudo dos sonhos ocupa na psicanálise. A teoria psicanalítica dos sonhos pode ser formulada da seguinte maneira. Primeiro, a experiência subjetiva que aparece na consciência durante o sono e que após o despertar chamamos de sonho. É apenas o resultado final de uma atividade mental inconsciente durante esse processo fisiológico que, por sua natureza ou intensidade, ameaça interferir com o próprio sonho. Ao invés de acordar, a pessoa sonha. Segundo, chamamos de sonho manifesto a experiência consciente durante o sono, que a pessoa pode ou não recordar depois de despertar. Seus vários elementos são designados como conteúdo manifesto do sonho. Terceiro, os pensamentos e desejos inconscientes que ameaçam acordar a pessoa são denominados conteúdos latente do sonho. Quarto, as operações mentais inconscientes por meio das quais o conteúdo latente do sonho transforma em sonho manifesto, damos o nome de elaboração do sonho, também chamada dramatização. Conteúdo latente. Obviamente, o conteúdo latente é a parte mais importante do sonho. Toda a significação, desejos, problemas, neuroses e até predisposições psicóticas estão nesta parte. Assim, o conteúdo latente do sonho é dividido em 3 predisposições psicóticas estão nesta parte. Assim, o conteúdo latente do sonho é dividido em 3 categorias principais. A primeira compreende as impressões sensoriais noturnas, as quais invadem continuamente os órgãos sensoriais daquele que dorme. Às vezes, algumas participam da iniciação de um sonho e, neste caso, formam parte do conteúdo latente desse sonho. Todos nós já experimentamos essas sensações. O som de um despertador, sede, fome, urgência em urinar ou defecar, dor de um ferimento ou de um processo mórbido devido à má posição de alguma parte do corpo, calor ou frio desconfortáveis. Tudo pode ser introduzido no sonho, tornando-se parte do conteúdo latente. A segunda categoria do conteúdo latente do sonho compreende pensamentos e ideias relacionados às atividades e preocupações da vida normal, em estado de vigília daquele que sonha e que permanecem inconscientemente ativos em sua mente durante o sono. Por causa de sua atividade contínua, tendem a acordar a pessoa do mesmo modo que o fazem os estímulos sensoriais. Se a pessoa sonha, ao invés de acordar, esses pensamentos e ideias atuam como parte do conteúdo latente do sonho.
A terceira categoria compreende um ou vários impulsos do id, que, ao menos em sua forma infantil original, são banidos pelas defesas do ego e da consciência ou da gratificação direta durante o estado de vigília. Esta é a parte do id que Freud chamou de reprimida em sua monografia sobre a hipótese estrutural do aparelho psíquico em 1923, embora mais tarde adotasse o ponto de vista, agora geralmente aceito pelos psicanalistas, de que a repressão não é a única defesa que o ego emprega contra os impulsos do id inadmissíveis à consciência. Generalidades sobre princípios do sonho. Primeiro, no que se refere aos sonhos da última parte da infância e da vida adultas, o conteúdo latente tem duas origens, uma no presente e a outra no passado. Segundo, a parte essencial do conteúdo latente é a que provém do id reprimido, e a parte que contribui com a maior parcela de energia psíquica necessária ao sonho é que sem essa participação não pode haver sonho. Terceiro, o conteúdo latente é inconsciente, enquanto o conteúdo manifesto é consciente. Quarto, o processo de sonhar é, em essência, um processo de satisfação de um impulso do id com uma fantasia. Quinto, no sonho, o disfarce e a distorção são de tal monte que o aspecto de satisfação do desejo do sonho é manifesto e, por assim dizer, irreconhecível. Apresenta-se como uma miscelânea de fragmentos sem relação aparente, que parece não ter qualquer sentido e muito menos representar a realização de um desejo. Sexto, no sonho, um anseio latente pode, assim, apresentar-se como uma repugnância manifesta ou vice-versa. O ódio pode manifestar-se como amor, a tristeza como alegria e assim por diante. É o que chamamos de antítese. Na teoria estrutural, o sonho é, no seu aspecto manifesto, conteúdo manifesto. Uma alucinação. Princípios para a interpretação dos sonhos. Primeira, a oniromancia é uma ciência, e uma ciência, para ser conhecida, necessita de estudos acurados. Segundo, a oniromancia, que pretende oferecer chaves para os sonhos de modo que se possa deles se beneficiar para fins iquitéricos. Não é esse o caminho positivamente seguido pela psicanálise para explicar os sonhos e seus mistérios. Terceiro, a psicanálise encara os sonhos como fenômenos psíquicos, mas perfeitamente determinados, trazendo-nos, por isso, para um dos capítulos mais importantes da psicologia. Quarto, é o próprio analisado que vai nos dizer o que o seu próprio sonho significa, com as informações que nos fornecerá. Quinto, é sempre mais fácil interpretar os nossos sonhos, desde que apliquemos a técnica do que os sonhos alheios. Mas também neste caso precisamos considerar todos os elementos do sonho e nos deter sobre cada um deles, iniciando o trabalho interpretativo quando recordamos os sonhos que tivemos. Sexto, nos sonhos alheios procederemos de igual modo, isto é, indagaremos ao analisado quais as lembranças que lhe vêm à mente ao recordar os sonhos. Precisamos indagar tanto sobre as lembranças associadas quanto sobre lembranças de fatos da véspera, restos do dia. Sétimo, se analisarmos os nossos próprios sonhos, devemos tomar o firme propósito de não ceder um passo a um influxo de nossa autocrítica. A resistência tão presente na livre associação também se intromete nas lembranças relativas ao sonho.
quando não na lembrança do próprio sonho, bem como se encarrega de provocar desvios de apreensão para que entendamos o sonho, o que foi elaborado para burlar o superego, certamente se encarregará de distrair o ego. Oitavo, a interpretação do sonho se realiza através de uma resistência que visa impedir a perfeição da análise, tal qual acontece com a aplicação direta do método freudiano. Nono, como em geral acontece, as ideias que o indivíduo encobre ou que a crítica reprime são justamente sempre e sem exceção as mais preciosas e as mais importantes e decisivas à análise. Décimo, para uma perfeita interpretação, verificamos que um determinado elemento do sonho deve lembrar, por exemplo, um fato recente, ou que na véspera do sonho houve isto ou mais aquilo. Estes elementos achados unem-se depois a acontecimentos mais longínquos e às vezes a épocas remotas. 11º, uma vez decomposto o sonho em seus elementos, enlaçaremos uns com os outros e temos assim o sentido total, ou melhor, a decifração procurada. 12º, a função do sonho é, entre outras, a de afastar todas as nossas preocupações desagradáveis, todas as fontes de excitação que nos são prejudiciais e que perturbariam o nosso repouso, para transformá-los em motivos agradáveis e prazerosos. 13º, o sonho é o fiel guardião da nossa saúde psíquica, da nossa alegria de viver, uma vez que a vida não passa, em essência, de uma contínua procura de prazer, contrariada pela realidade. Teoria do princípio do prazer. 14º, quanto mais impura é a vida de um indivíduo, mais puros serão os seus sonhos. Inversamente, mais impuros serão os sonhos quanto mais puro for a vida. 15º, os recalques sexuais, os desejos condenados pela consciência, despertam ou menos afeto, a formação moral ou mesmo a ideia falsa que se faz de tais assuntos. São provocadores dos sonhos complicados e temidos. 16º, o sonho é uma atividade mental que, à semelhança de um guarda noturno, que, não podendo lutar sozinho, mete o apito na boca e pede socorro. 17º, em nenhum caso os sonhos podem ser vistos como perturbadores do sono. A eles devemos o nosso verdadeiro repouso quando dormimos. 18º, não existe sono sem sonho, e que, quando pensamos não haver sonhado, ainda assim é ao sonho que devemos o repouso. O que acontece é que só lembramos dos sonhos mais intensos, que nos forçaram a acordar, ou daqueles que aconteceram segundos antes de acordarmos. 19º, os sonhos são esquecidos em princípio quando o indivíduo não tem nenhum interesse em guardá-los. 20º, os sonhos são tão esquecidos ou esquecíveis quanto mais do fundo do inconsciente eles surgem. 21º, as pessoas que não sonham, quando analisadas, apresentam recalques afetivos profundos. 22º, quando uma pessoa efetivamente não sonha é porque possui problemas estruturais graves, ou seja, são psicóticas e por isso não analisáveis. 23º, os sonhos não se limitam a refletir acontecimentos vividos, vão muito mais além. Aproveitam-se deles para dizerem alguma coisa importante, e isto está no sentido oculto que apresentam. 24º, Freud diz que em todo sonho existem certos e determinados elementos que se enlaçam com os acontecimentos do dia imediatamente anterior. O dia anterior deve constituir sempre o ponto de partida para uma interpretação. 25º, os elementos oníricos oriundos de acontecimentos ocorridos na véspera do sonho são tão fáceis de pesquisar que dispensam por si mesmo maiores explanações e detalhes. 26º, conhecer, analisar e tratar de uma neurose através dos sonhos escapa ao conhecimento especulativo que se possa ter na oniromancia.
para cair no terreno psicoterápico propriamente dito. 27º. Só o psicanalista adestrado é capaz de lidar com o material neurótico e dele tirar resultados úteis e indispensáveis à terapêutica psicanalítica, o que não deve ser objeto de aventureiros, principalmente em termos de sonhos. 28º. Os sonhos dos neuróticos aparentemente em nada diferem dos outros. Têm as mesmas características, mas só na aparência. Bem examinados, porém, símbolos e alusões possuem um caráter, por assim dizer, permanente, revelando repressões inconscientes de natureza sexual específica que só o exemplo de alguns deles pode esclarecer. Em princípio, tais sonhos são repetitivos, são ideias fixas que volta e meia estão presentes. 29º. Os sonhos isoladamente não autorizam o psicanalista a fazer diagnóstico e menos ainda a instituir um tratamento. Só em mãos bastante destras tornam-se eles capazes de oferecer índices proveitosos e de revelar alguma coisa mais que a simples análise de um sonho comum. 30º. Os sonhos acordados são um fenômeno com uma elaboração um pouco diferente dos sonhos comuns. 31º. Os sonhos acordados surgem por meio de representações que fantasiamos à nossa maneira segundo o curso que damos às nossas fantasias. 32º. Os sonhos acordados são tão mais frequentes quanto maior for o grau de egoísmo humano, da ambição, da necessidade de domínio e dos desejos eróticos, quase sempre insatisfeitos. 33º. Nos sonhos acordados encontramos a matéria-prima da qual se utilizam os poetas para realizarem as suas produções. 34º. Não confundir devaneios comandados com sonhos acordados. 35º. No sonho acordado, o concurso da vontade tem atuação mínima. Não é uma espécie de fuga, o que ocorre nos devaneios. 36º. Se o material sonhado, neste caso, não preencher os requisitos de sonho nem de devaneio, o que temos são alucinações. Sonhos interpretados. Nesta parte, vamos considerar sonhos narrados e interpretados por Freud, Gaston e por nós. Citaremos as pessoas por letras ou números indiscriminadamente. Primeiro, um indivíduo sonha que sobe uma montanha, da qual avista um amplo panorama. Sem a ajuda do analisado, seria impossível uma interpretação cartada. Teoria: esse indivíduo subindo uma montanha na véspera do sonho? Nada disso. Com o auxílio das recordações do analisado, verificou-se que ele, anteriormente, havia procurado um amigo, editor de uma revista, que circulava até mesmo pelos recantos mais longínquos do mundo, o que revela pensamento latente, o desejo que o analisado tinha de identificar-se com aquela revista, capaz de se relacionar com o universo que rodeia. Segundo, um indivíduo sonha que, estando aguardando uma consulta na sala de espera do consultório, vê abrir a porta e desta sair um médico, que identifica perfeitamente, aproximar-se e lhe pedir um fósforo para acender o seu cigarro. O nosso cliente, no entanto, ao invés de lhe dar fósforos, tira do bolso uma maçã e oferece ao referido clínico, que a recusa. O conteúdo manifesto é perfeitamente conhecido, até mesmo o hábito do clínico solicitar fósforo àquele cliente era corriqueiro, mas a alusão à maçã é pura concepção onírica e constitui o conteúdo latente, porque quer revelar alguma coisa que não está positivamente no conteúdo manifesto. O símbolo foi descoberto facilmente, pois o paciente vinha se submetendo à análise demonstrando ser portador de complexos de natureza homossexuais.
aos quais reagia não desejando, portanto, que os mesmos fossem revelados. Acontece que o tal médico que aparece no sonho trabalhava em um consultório cuja sala de espera era igual à do psicanalista. O paciente, então, a nível inconsciente, admitia que o psicanalista e o clínico tivessem trocado impressões sobre ele, e naturalmente, e da situação analítica que o paciente desconfia. No caso, o que ocorreu foi o seguinte: ao pedido do fósforo, que pode ter sido interpretado como símbolo peniano, ele ofereceu uma maçã. Outro símbolo, mas no caso de genitália feminina, fruto proibido. Terceiro, vários membros de uma família estão reunidos em torno de uma mesa, a qual tem uma forma particular. O que faz pensar no conteúdo latente é justamente a forma particular da mesa. Ela deve encobrir um sentido oculto, que escapa no conteúdo manifesto. O propósito da mesa recorda o analisando haver visto um móvel semelhante em casa de uma outra família sua conhecida. Esta ocorrência enlaça-se desde logo à ideia de que, nesta última família, não eram cordiais as relações entre pai e filho. O analisado confessa que se dá o mesmo entre ele e o pai. Assim, pois, a introdução da mesa no sonho revela o paralelo existente entre as duas famílias. Quarto, o ambiente é de terror. F vai ser atirado entre as feras, como um cristão na presença de Nero. Tigres e leões terríveis investem contra ele, mas nisto aparece um enorme lobo, vestindo um fraque. Este é o animal escolhido para devorar F, que ao ver o lobo vestido de fraque, não tem medo de enfrentá-lo. Na análise, verificou-se que o fraque substituía a figura de um professor, protetor de F. O ambiente de terror referia-se aos exames que F tinha que se submeter numa faculdade, presididos por um certo professor que ele achava que o perseguia, simbolizado no sonho por Nero. As outras feras eram os outros examinadores, mas dos quais já não tinha medo por causa da intervenção daquele professor que o protegia. F está em um campo absolutamente árido, vazio, sem elevações, sem verduras, sem nada. Para que fosse possível a interpretação, empregou-se o processo da livre associação. Assim, o campo lembra prado, prado lembra planura, planura lembra chapada. A essa altura, F se recorda perfeitamente do campo árido, vazio, sem elevações, sem verdura, sem nada, e imediatamente esse cenário do sonho, que a princípio não lhe inspirava nada, transporta-o para o sertão onde estivera. Então se torna perfeitamente compreensível o fragmento que à primeira vista parecia completamente inapreciável. Sexto, o menino F sonha que abriu uma geladeira e comeu o pudim que a mãe havia guardado ali. Em verdade, F pedira um pedaço do pudim que sua mãe preparara para o dia seguinte, data do seu aniversário. Ela se recusara a partir o doce na véspera, e assim satisfazer o pedido do filho. Este, no entanto, não se conformando, come, vingado, o pudim inteiro no sonho que teve naquele mesmo dia. Observamos o que o sonho não só realizou o desejo da criança, como também o ampliou, pois F não se limita só a saborear um simples pedaço, mas come o pudim inteiro. Trata-se de um sonho infantil, desprovido de simbolismos, é direto. Sétimo, F vai à fazenda do pai, muito distante da cidade em que mora, no seu próprio automóvel de brinquedo. Na véspera, o pai de F, que tinha um automóvel confortável, nega-se a levar o filho à sua fazenda, apesar deste bater o pé e haver ficado em casa chorando. Quando dorme e sonha, o garoto vê o desejo amplamente satisfeito. Oitavo,
F está no cinema com ele. O rapaz vai se chegando cada vez mais para perto dela, até que toca nas suas mãos. Nisto, as pessoas que estão próximas mudam de lugar e F tem a sensação de que está só. Ele vai agora abraçá-la, naturalmente beijá-la, e ela começa então a sentir um terrível mal-estar. A cena que está na tela é a cena infalível do beijo. F sente-se sufocado e a aflição aumenta cada vez mais. Um medo secreto a invade, mas agora ele quer mesmo o beijá-la. Porém, F, num supremo esforço, repele a atitude sensual do rapaz. Este fragmento reflete a desconfiança de F pelo seu namorado, mas toda a sua trama é a de não poder entregar-se a ele, independente da citada desconfiança, pois a análise da alma de F mostra um temperamento ardente, todavia preso ao preconceito. Não fosse isto, F se entregaria, pois um segundo fragmento deste sonho confirma a análise. Vejamos. Ao se afastar dele, F sente-se desmaiar. Agora vai caindo no vácuo, enquanto mãos a apertam e um corpo se une ao seu, esfregando-se no seu. F quer livrar-se, mas não consegue. Todo o seu corpo treme. Uma sensação estranha invade a sua alma. Continua caindo. Finalmente, aflita, acordo. Analisemos algumas alusões para esclarecermos melhor o pensamento. A. Sente-se desmaiar. Luta íntima entre o preconceito e o desejo. Se a consciência não a acusasse, F se entregaria. B. F vai agora caindo no vácuo. Pode ser fuga do preconceito para um lugar onde D pudesse satisfazer um instinto, um lugar vazio, desprovido de censura. C. Cair no vácuo seria também cair no espaço imaginário, não ocupado por alguma coisa e que a elaboração onírica aproveita como um local que não fosse visto por ninguém. Ali estão F. Então F se entregaria ao amor, ao seu prazer erótico. D. A aflição que acompanha o Senhor parece fazer referência ao onanismo. Nono. F vai visitar uma pessoa cujas condições políticas não estão de acordo com o seu pensamento. A pessoa não se encontra em casa. Enquanto F a espera, olha pela janela e vê grandes e belos cardumes de peixes coloridos voando sob um céu sereno e azul. F tivera na véspera desse sonho certa conversa com um amigo, na qual compara os aviões aos peixes, acrescentando que Santos Dumont talvez houvesse morrido de desgosto, pois havia destinado a sua descoberta à beleza da vida e não à guerra. 10º. Paciente 1 com pessoa 2, noivo, deitados no chão de um cemitério, desejando saírem dali, pessoa X, deitada numa rede, e este era o chefe de torcida de um time famoso. Pede que eles permaneçam um pouco mais e sintam o prazer de estarem deitados ali. O cemitério era do tamanho exato do consultório do analista, e não tinha nada, nenhuma sepultura, mas era cemitério. Este sonho mostra que as relações da paciente com seu noivo são conhecidas do analista, que está presente na rede sendo permissivo. Sabemos que é o analista porque o tal chefe de torcida tem algo em comum com a paciente. Ambos torcem pelo mesmo time. O psicanalista tem a profissão da mesma área da paciente. 11º. Paciente F sonha que estava pescando em um rio em frente à sua casa, onde não tem rio algum. Pega 2 peixes menores e um bem grande. Fica a mostrar, orgulhoso, os peixes que havia fisgado. O paciente tem complexo de castração e trauma por ter um pênis que considera pequeno. Faz de tudo para que ninguém veja ou imagine sua dimensão. Deseja, entretanto, pela presença do exibicionismo, mostrando um grande membro que faz com que o peixe grande. Os 2 peixes pequenos são os testículos. 12º. F vai com o ex-namorado e sua esposa a um restaurante.
Desejam jantar, mas não tem mesa, só cadeiras. Procura juntar as cadeiras, mas não consegue providenciar o meio adequado. No sonho, ela estava apaixonada pelo ex-namorado e não conseguia distinguir a fisionomia da esposa do rapaz. Trata-se de um sonho que denuncia a transferência pelo psicanalista. A paixão aí é clara. O fato de não se visionar a fisionomia da esposa é que ela não conhece a mulher do psicanalista. A mesa que não existe é a cama, símbolo que ela não via possibilidade. A fome, então, nem se fala o que é. Normas de Freud para interpretações. Início do trabalho com sonhos. Primeiro, abordagem. É muito cômodo esquecer que, via de regra, um sonho é simplesmente um pensamento como qualquer outro, possibilitado por um relaxamento da censura e pelo reforço do inconsciente, e distorcido pela atuação da censura e pela revisão do inconsciente. No trato com o material e as associações dos sonhos, são importantes as regras gerais aplicáveis a todo material fornecido pelo paciente. É essencial que o terapeuta mantenha sua atenção suspensa, ouvindo passivamente e não tente concentrar-se sobre qualquer elemento ou associação em particular. O terapeuta não coloca seus poderes de reflexão em ação. Freud aplicou suas próprias associações aos sonhos de seus pacientes, a fim de ajudar na compreensão do que eles diziam. Freud sintetizou assim a orientação geral ao terapeuta para o momento de escutar o material dos sonhos. Não nos devemos preocupar com o que o sonho parece dizer-nos, se ele é inteligível ou absurdo, claro ou confuso, já que o que estamos buscando pode não ser o material consciente. Devemos restringir nossa tarefa a evocar as ideias substantivas para cada elemento. Não devemos refletir sobre elas nem ponderar se contém algo relevante. Não devemos ficar preocupados como o quanto elas divergem do elemento onírico. Devemos aguardar até que o material inconsciente oculto que estamos procurando venha à tona por si mesmo. A tarefa dos terapeutas é a de ajudar o paciente a trazer à tona as associações com os vários elementos do sonho, facilitar seu fluxo por meio de estímulos, de perguntas apropriadas e pelo trato com as resistências e transferências do paciente. Quando um paciente expõe um sonho pela primeira vez, o terapeuta tem a oportunidade de indagar acerca do conhecimento que o paciente tem sobre os sonhos. Às vezes, os pacientes tendem a relatar seus sonhos de maneira sumária, omitindo muitos detalhes e complexidades da história do sonho manifesto. Se o paciente nada conhece acerca de sonhos, o sonho por ele recordado, isto é, o sonho manifesto, é como um quebra-cabeça, um enigma ou uma mensagem codificada. Sugestões técnicas de Freud para lidar com o conteúdo manifesto. Pode-se proceder de forma cronológica e levar o sonhador a trazer à baila suas associações com os elementos do sonho, na ordem em que esses elementos ocorrem no seu relato do sonho. Este é o método clássico original, que eu ainda considero como o melhor quando se estão analisando os próprios sonhos. Por que não começamos pelo começo? Pode-se começar pelo trabalho de interpretação a partir de algum elemento específico que se escolhe no meio do sonho. Por exemplo, pode-se escolher a parte mais impressionante ou a que revele a maior clareza ou intensidade sensorial. O exemplo freudiano de escolher um elemento que seja especialmente impressionante, claro ou nítido fornece um outro ponto de partida útil para as associações, já que esses elementos são, em geral, muito mais definidos. Devemos, contudo, advir ao terapeuta que, em algumas ocasiões, sentimentos muito intensos estão ligados a elementos especialmente claros ou nítidos do sonho. Daí,
Temendo que o tratamento venha a ser pior do que a doença, a ansiedade do paciente pode ocasionar-lhe um aumento da resistência e causar uma interrupção na terapia antes mesmo que ela tenha começado. C. Pode-se começar a partir de algumas palavras ditas no sonho, na expectativa de que possam levar à recordação de algumas palavras pronunciadas na vida desperta, visto que as falas num sonho frequentemente se referem com modificações a algo que foi dito, ouvido ou lido no dia do sonho, isto é, no dia anterior ao sonho. Elas constituem um excelente ponto de partida para a investigação analítica. D. Pode-se principiar deixando de lado o conteúdo manifesto e, ao invés disso, perguntar ao sonhador quais os fatos do dia anterior que se acham associados em sua mente, como o sonho que ele acabou de descrever. O fundamento para isso é que, em todo sonho, é possível descobrir-se em ponto de contato com as experiências do dia anterior. Na verdade, mesmo a referência mais trivial, uma vez que tenha sido introduzida no sonho de algum modo, é importante pelo fato de constituir um ponto de partida para uma cadeia de associações contendo informações específicas. Caso o paciente, ao discutir seus sonhos, omita coincidentemente e por um período muito extenso qualquer referência a resíduos do dia ou aos estímulos do dia do sonho, o terapeuta deve considerar a possibilidade de o paciente estar suprimindo alguma coisa importante da realidade e deve então tentar compreender por que está se refreando. Os sonhos têm seu ponto de partida na vida desperta e atuam sobre o material dela derivado. A capacidade de enxergar um elemento do sonho manifesto que se refira à sessão de análise anterior representa grande ajuda na terapia. São de especial importância no material residual do dia. Durante os estágios iniciais da terapia, as primeiras manifestações de preocupação, hesitação e ansiedade acerca do início do tratamento e o material de transferência relativo aos sentimentos do paciente a respeito do terapeuta. E, se é muito difícil acompanhar o primeiro relato de um sonho que nos é feito por um paciente, pedimos que ele repita o seu relato. Ao fazê-lo, ele raramente usa as mesmas palavras, mas as partes do sonho que ele descreve com termos diferentes se nos revelam por esse fato como o ponto fraco do disfarce do sonho. Nossa solicitação ao paciente para que repita seu relato do sonho o adverte de que nós estávamos propondo um esforço especial a fim de solucioná-lo. Só a pressão da resistência, portanto, ele se apressa em cobrir os pontos fracos do disfarce do sonho, substituindo algumas expressões que ameaçam delatar seu sentido por outras menos reveladoras. Desse modo, ele desperta nossa atenção para a palavra que tenha suprimido. Quando se pede ao sonhador para repetir um sonho, assim, ele omite visivelmente uma das partes. Sob tais circunstâncias, é fácil despertar a atenção do sonhador para a omissão, então tentar descobrir por que ele omitiu aquela passagem em particular. Pedir a um paciente para repetir a descrição de um sonho e então chamar a sua atenção para as partes que haja omitido. Pode fazê-lo sentir-se alvo de crítica por parte do terapeuta, ou pior ainda, pode levá-lo a pensar que foi ludibriado ou manobrado, a fim de revelar algo que desejava ocultar. Seria então aconselhável para o terapeuta lidar com aquilo que o paciente tenha relatado ao invés de voltar-se para as omissões.